Bora para mais um episódio do podcast Ale Casoni. E como vocês sabem, ou você que está chegando, uma das minhas grandes missões em todos os canais que a gente tem como missão levar a comunicação é trazer coisas boas, boas energias, bons negócios, bons empresários, boas empresárias. E hoje eu trouxe uma mulher incrível que eu tenho a honra, o privilégio de caminhar junto, a Letícia. Eu a chamo assim, o mercado chama de doutora Letícia, porque eu estou com uma médica. Ela faz parte do Clambiar, ela que acessa o que existe melhor da educação, de movimento de empreendedorismo, vai dar uma aula para a gente hoje, mas vamos entender um pouquinho a história dela, onde ela veio, acho que ao longo de alguns anos, vivendo alguns ciclos, e eu tenho certeza que ela tem muito para contar. Ela que é líder principal e empreendedora da Quanto Life, que é a clínica dela, e que eu tenho certeza que tem muitas coisas legais, de repente para você que é da área da saúde, ou você também médico e médica. Ela que trabalha com soroterapia, saúde integrativa, que é uma das grandes conexões entre nós duas também. Mas vamos deixar ela se apresentar. Lê, bem-vinda! Obrigada. Um prazer enorme estar aqui, Ale. Eu estou muito feliz, na verdade, né, de ter esse momento, esse convite, e poder compartilhar com todo mundo um pouco da minha história também. Eu sou Letícia, hoje tenho 41 anos, e sempre tive o sonho de empreender, mas não sabia nem por onde começar. Nem por onde Nem por começar. onde começar. Mas de onde nasce a medicina na sua vida? Então, desde que eu tinha a vontade de empreender, nunca me imaginei que fosse acontecer na medicina. Olha, Eu acho que desde criança eu tinha um duelo, assim, uma dúvida entre a medicina e o direito. Eu falo que eu ainda tenho uma paixão pelo direito, acho que nunca vou fazer, mas ainda gosto de assistir vídeos, filmes, séries que envolvem a questão do direito, mas a medicina, ela sempre foi a minha paixão, e pela cirurgia, que é algo que sempre que eu paro para refletir na minha história, na minha jornada, falo, gente, quando eu escolhi a medicina, eu escolhi pela cirurgia. Eu cheguei a fazer cirurgia, não sei se você sabe não disso. Eu fiz sabia. cirurgia cardíaca na Beneficência Portuguesa por um tempo, e foi esse um dos grandes momentos de virada na minha vida, que eu não estava feliz, né? O que eu sempre imaginei que seria a minha realização dentro da medicina não foi. Você achava lindo, apaixonada, mas você na prática não era. Mas Lê, assim, o Vitor, por exemplo, meu esposo, você sabe, ele é da área da saúde, farmacêutico, a gente tem farmácia, mas ele vem com viés da família, né? O meu sogro era médico falecido, Boa o pergunta. meu médico, porque grande parte fala assim, já é da tradição, né? Já tem hereditário, quase falei, tá no sangue, Exatamente. O né? meu viés da família é zero. Eu sou a primeira médica da primeira? família. Eu acho que tem um primo que agora, nos últimos 3 anos, entrou para fazer medicina. Eu fui a única médica durante muitos anos da família, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Olha só. Mas ninguém te colocou isso na cabeça, não. Vai Não, ser medicina. desde pequena, desde criança eu falava, e se você perguntar assim, de onde surgiu? Qual o dia? Eu não sei dizer, mas é uma coisa que eu falava sempre desde pequena. Eu lembro de um brinquedo que eu tinha que chamava Como é Meu Corpo. Ele era tipo um quebra-cabeça, tinha pecinhas para você ir colocando, era um esqueleto, eu adorava esse brinquedo. Então, desde pequena, sempre gostei muito de Como é meu cuidar. corpo? Chama Como é Meu Corpo. Nem sei se existe mais esse brinquedo. Mas deve existir de outras vezes, outros formatos. E então, desde pequenininha eu já era fascinada por isso, pelo corpo humano, por cuidar, é algo que eu gosto muito. Outra coisa que é uma paixão muito grande também é cozinhar, a culinária, isso desde pequena também. Mas eu sempre tive essa paixão pela medicina, pelo cuidar, pela saúde, e quando chegou o momento de decidir, eu decidi pela medicina. Agora, eu sei que você hoje já é, né, uma médica que tem como para alguns médicos já alguma referência, porque você faz um trabalho com médico, mas nós vamos contar isso mais para frente. Mas eu sei que você fez um ciclo, né, uma caminhada. Então, você ingressou na faculdade, fez medicina, e aí sua especialização. Então, a minha Por quê? especialização que eu concluí é a nutrologia. Eu fiz tanto na Beneficência Portuguesa, depois fiz na Abram. Mas o porquê é exatamente que eu falo desse momento de virada de chave, que era uma busca por trazer impacto e mudança, de fato, para as pessoas através da medicina. E foi o que eu acabei me frustrando na cirurgia.
Porque não tem esse. Não Ali é tem. o SOS, vamos salvar, né? Assim, você se forma, mesmo que você entre na residência, a gente acaba fazendo muitos plantões e você se depara com pessoas em sofrimento, com muitos problemas de saúde, que na grande maioria das vezes você vai falar, essa é a sua doença, esse é o seu diagnóstico, e esses são os remédios que você tem que tomar o resto da vida. Fazendo cirurgia ou não, a maior parte dos médicos trabalha dessa forma. E isso me decepcionou muito, porque eu tinha acho que um sonho, que eu acho que muita gente tem quando antes de você entrar na faculdade, você imagina uma realidade. Quando você está ali, Aí é outra. é outra completamente diferente, principalmente depois que a gente se forma. É outra Quanto realidade. tempo você clinicou? Quanto tempo você atuou somente no chapéu de médica? Porque eu falo que, eu até brinco assim, na minha vida, nos meus ciclos, eu tive vários chapéus, né? Quando eu olho o meu último ciclo, hoje como mentora, como empreendedora, investidora, eu tinha o chapéu de executiva, como CEO, fiquei quase 10 anos. Eu tinha o chapéu como sócia e eu tinha o chapéu como empreendedora, que são chapéus totalmente diferentes. E você, por um tempo, teve chapéu só da médica. Quanto Exato. tempo você teve chapéu só Meu da médica? chapéu da empreendedora, eu diria que ele começou em 2016, 2017, assim, foi uma caminhada, né, uma transição. Então, eu comecei em 2009, então aí uns 5, 6 anos só de médica, de chapéu de médica. E aí, como é que nasce o chapéu Letícia empreendedora? Foi o quê? Desejo, foi vontade ou foi a vida te empurrando? Eu acho que foi uma junção de tudo isso, desejo, vontade e a vida me empurrando, porque quando eu cheguei nesse momento, né, entre decidir continuo na medicina, não continuo, que essa frustração que eu vivi me fez buscar outras coisas, e eu até considerei empreender fora da medicina, que eu já tinha vontade de empreender, mas eu não tinha nenhum conhecimento de empreendedorismo. Só um parênteses, tá? Assim, eu falo porque eu conheço várias médicas, no Clube A tem outras médicas, mas você é engraçado como você tem você tem aquela veia do movimento, né, de expansão, de fazer, de projetos. Sim. Então, assim, não é uma coisa. Ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Ou não tem, né? Não tem Exato. jeito. Você Ou pode, tem ou não assim, tem. você pode fomentar, potenciar, mas você tem. É visível, assim. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu gostava muito de brincar de vendinha também, sabe? Tipo, eu era dona da vendinha, fazia os dinheirinhos de papel, assim. Eu nunca, na minha jornada, depois de adolescente, adulta, eu nunca vendi efetivamente até o momento que eu comecei a empreender. Pelo menos não realmente com esse conceito de vendas, né? Eu acho que a gente sempre está vendendo alguma coisa, mesmo que seja uma ideia, um pensamento, um convencimento, mas uma transação, digamos assim, foi depois, né? Mas aí voltando, quando eu fiquei nesse momento de decidir se eu continuava na medicina ou não, e aí foi o momento que eu acabei conhecendo a nutrologia enquanto especialidade médica e decidi fazer antes de desistir de vez da medicina, que foi um momento que eu quase desisti mesmo. E a nutrologia foi realmente algo que eu comecei a me encontrar novamente na medicina, porque eu via uma forma, através dela, de transformar a vida das pessoas, a saúde, de trazer resultado, impacto, mudança. E aí te conectou com o seu propósito. Me conectou com o meu propósito, com a minha vontade de empreender de novo. Então, ali eu já comecei a enxergar e ver possibilidade de empreender dentro da medicina. Que legal. E aí eu comecei metendo os pés pelas mãos, porque eu não tinha conhecimento, então eu achava, porque agora eu tenho uma clínica, eu estou empreendendo, né? Eu tenho um consultório, eu estou empreendendo. Atuar em hospital? Sim, eu passei visita como nutróloga muitos anos em vários hospitais de São Paulo, no IBCC, Hospital do Câncer, no HCOR, no hospital na Vila Mariana, no Ipiranga, no São Luís. Depois vou ter minha clínica. Eu ainda tive a clínica e passei visita como nutróloga há muito tempo. Como grande parte dos médicos. Muito tempo. E assim, foi até, no fim das contas, eu lembro que eu falava pro Stefano, que é meu marido, meu sócio também, falava pra ele, eu nunca vou tirar o meu pezinho do hospital, eu sempre preciso ter um pezinho ali no hospital. E aí eu fui largando um hospital, fui largando outro, e fiquei só com um. E chegou uma hora que o tempo que eu gastava, até mesmo de trânsito, ir para o hospital, voltar, versus o que estar na clínica, no consultório, me retornava, não valia a pena. E aí eu tive que fazer uma escolha. E aí foi quando... essa escolha você seguiu empreender. Segui empreender. Agora me traz uma visão de deparo, assim, Letícia entra com o desejo da medicina, acha que a cirurgia não volta, se reencontra e encontra dentro da nutrologia. Vive isso 6 anos, né? Você falou?
Foram 6 anos? 6 anos. E aí ingressa na parte de, putz, eu quero ter minha clínica, e a gente tá falando de gente, tá falando de objetivo, pagar conta, boleto, custo fixo. Exato. Como é que foi essa visão, assim, Lê? Foi rápido o seu entendimento? Putz, não, agora eu sou empresária. Putz, agora eu só não cuido de paciente, eu tenho um negócio para entregar resultado. Ou foi gradativo? Conta um pouquinho pra gente, porque acho que é uma dúvida, uma curiosidade de quase todos, né? Eu acho que não foi tão rápido assim, Ale, foi gradativo, mas teve uma virada de chave, assim, teve um start. Eu comecei, em termos de consultório, alugando uma clínica, uma sala numa clínica. Então eu não considero ainda que eu estava empreendendo ali. E aí isso, claro, foi crescendo, eu comecei a fazer procedimentos, porque eu sempre fiz essa questão que você falou do movimento, né? Eu fazia o curso, eu fazia uma pós-graduação, eu aprendia algo novo, eu já queria levar para os pacientes Claro. e implementar na clínica. Então eu sempre fui assim, de fazer. Eu vejo muitos colegas, às vezes, que faz um curso, faz outro, faz mais um e não coloca nada em prática. Eu já colocava em prática. E aí chegou uma hora que ter só uma sala, a maca era ali dentro, o paciente era atendido ali, fazia o procedimento, injetável, o ozônio ali, eu falei, não dá. Quero mais. E aí eu chamei uma amiga médica também, e a gente montou uma clínica em sociedade, mas era uma sociedade para rachar custos, ainda não era uma sociedade de... Eu falo que é a gestão de risco, né? Exato, gestão de risco. Não era uma sociedade com cunho de empreender, não tinha gestão, não tinha marketing, não tinha vendas, nada disso. Mas foi a primeira vez que eu assumi também o risco de ter alguns custos, de ter funcionário pela primeira vez, né? Tinha recepcionista, nessa época eu ainda tinha recepcionista, hoje não mais. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu diria que daí para o passo maior, que foi quando eu virei minha chave, foi 1 ano. Porque nesse 1 ano, nesse espaço, era um espaço de 60 metros quadrados, que eu dividia, eram 2 consultórios e uma sala de tratamento e de procedimento. E eu cresci bastante nesse 1 ano, já tinha um entendimento e uma visão de vendas, que o Stefano, que é meu sócio, meu marido, ele não era meu sócio nessa época, mas a gente já se relacionava, ele trazia isso para mim e me levava para o meio do empreendedorismo. Sempre que ele ia num curso, Sebrae, Google, vamos comigo, porque eu queria empreender, mas ele também via que eu ainda não tinha muito esse conhecimento, então acho que esse ano foi um ano de construção de tudo isso. Eu até fiz, e que bom, né, que foi assim, que eu também poderia ser diferente, mas eu nem acredito, eu nunca vi algo que é no estalo, dia né? pra noite, ou um sucesso, ou um aprendizado, porque é preparação mesmo, né? Exato. É o entendimento, é digerir, é aplicar, aprendi, né? Vou então, implementar. Assim, às vezes você fala, não, foi do nada. Fala, não, aí até ela vai revisitar, não foi do nada não mesmo. Não foi. Não tem como E aí ser. foi uma construção nesse 1 ano que eu cresci nesse espaço, em termos de faturamento, de quantidade de paciente, aí eu falei, esse espaço tá pequeno para mim, mas aí foi o quê? O ego. E não a gestão. Porque uma vez que a minha sócia decidiu, naquele momento, não ir comigo para um outro espaço, porque na verdade a nossa clínica era em São Paulo e ela tinha uma em Alphaville, ela mora em Alphaville, ela só ia 2 vezes por semana para São Paulo. Ela falou, então, Letícia, não faz sentido eu ir para um espaço maior com você. Para mim aqui tá ok, eu vou ficar só em Alphaville. E você foi? Eu poderia ter pegado a sala dela, ampliado e continuado nesse espaço pequeno. Não, eu dei um passo grande, sem gestão, sem planejamento, fui para uma clínica de 160 metros quadrados, que eu quase quebrei em 1 mês e meio. Óbvio. Contratei um monte de funcionário, o custo mais que triplicou. E aí foi nesse momento que eu quase quebrei, que eu tive que engolir o meu ego, as minhas vontades, a preocupação com a decoração da clínica, que não é o que importa. Né? Apego. Né? Porque, exato, assim, eu penso que a gente, médico, profissional da área da saúde, quando você fala assim, quero uma clínica, é pelo ego, é pelo seu sonho de falar, eu tenho uma clínica. Não, e que bom você trazer isso, porque eu conheço inúmeros médicos que vivem a fotografia lá, da riqueza, etc e tal, daquele status, mas no fim não tem nem caixa, no fim... Às vezes dá plantão para pagar a clínica pelo status de a clínica com meu nome, eu tenho uma clínica. E você passou por isso? Eu passei por isso. E aí Mas você aprendeu rápido, assim? Você entendeu rápido? Essa virada foi 1 mês. Aí eu te digo que foi 1 mês. Eu não tenho problema em abrir números. Nessa clínica que eu tava de 60 metros, eu tava faturando entre 60 e 90 mil de acordo com o mês, e aí já tinha um fluxo grande de pacientes. Eu falei, tá pequeno, tá apertado, vou para um espaço maior. Só que foram várias mudanças, mudei de região, eu estava na Aclimação e eu fui para Pinheiros. Eu mudei de região, foram várias mudanças que eu, obviamente, como não tinha ainda muito conhecimento, eu estava caminhando, né? Tipo, engatinhando, na verdade, nem caminhando, eu estava engatinhando no empreendedorismo, mas ainda tinha muito meu ego, meu querer, sabe?
E eu lembro que o Stefano ainda não era meu sócio, mas ele falou, Letícia, por que que você vai fazer isso? Por que que você não amplia aqui? E eu falei, não, eu não. Aí foi o meu querer, eu quero ir para um espaço maior. Mas todo Mas mundo foi tem, eu já bom, tive porque também eu esse acho que talvez se processo. não tivesse acontecido isso, eu não teria aprendido tanto em tão pouco tempo, porque É. nesse momento eu ainda tinha recepcionista, eu não tinha vendas, fluxo de vendas, processo de vendas, time de vendas, nada. E aí foi o momento que eu comecei a empreender, que o Stefano virou meu sócio, porque juntou a fome com a vontade de comer. Eu sou ambiciosa, ele é ambicioso, e ele Vamos estava juntar. empreendendo com uma pessoa que não era ambiciosa. E aí, nesse momento, ele falou assim: ó, o que você tem no seu caixa dura 1 mês e meio. E aí eu falei assim: então eu preciso engolir o meu ego, e falei: se eu mandar todo mundo que eu contratei embora, quanto tempo dura o que eu tenho aqui? Tipo, essa é a Eu minha. falei, eu falei, eu me recuso a gastar esse dinheiro para fechar. Eu não vou, eu vou fazer o que eu tiver que fazer e descobrir Vou o que eu tenho que lavar, vou fazer fazer. isso, que tinha que fazer. Exatamente. E aí a gente ficou com uma enfermeira só, mandei a recepcionista embora, a moça da limpeza, a nutricionista, mandei todo mundo embora. E aí eu falei pra ele, você topa virar meu sócio e vir me ajudar? Ele falou, beleza. Foi pra recepção, não tinha problema. Ele falou, eu tô aqui, eu não sou recepcionista, sou vendedor, mas eu fico na recepção, não tem Óbvio, problema. é a hora que tem que ser. E aí ele montou o fluxo de vendas, a gente estava faturando, pensa, antes eu faturava de 60 a 90 mil, eu faturei 54 mil nesse primeiro mês com custo triplicado. E aí de um mês para o outro a gente foi para 160 mil de faturamento em um Deus. mês. A gente pegou base porque de daí cliente, que aí já fica, né, uma dica aqui. Pegou base de cliente que entrou em contato uma vez, ninguém nunca mais falou, que agendou e não foi, ninguém nunca mais falou. foco, vontade, Vamos abordar sobrevivência. todo mundo aqui. Exato. Que legal, Exato. triplicou. Às vezes eu tô conversando com os mentorados, né, e a pessoa fala assim: "Gente, você tá aqui me ensinando a negociar, a convencer o cliente, a quebrar objeção. Como que você aprendeu tudo isso?" Vou te contar isso. Falei: "Eu vou te contar como eu aprendi tudo Quase isso. A água quebrei. bateu na bunda." Bateu na bunda, quase Que quebrei. necessidade, eu quase quebrei, a gente, ó, aprende, se vira nos 30. Aí eu digo que foi uma virada mais rápida. Mas mais rápido, até porque também ou você afundava, Ou ia ou não ia. ou não ia. Então você tinha, eram duas Exato, opção de escolhas eu quebrar cruciais. ou E aí você manteve na mesma clínica? É a clínica onde você tá? Não, imagina, a gente já tá depois disso, isso foi em 2018, depois disso a gente já tá na terceira clínica, em termos de unidade, né, de espaço, e até mesmo de modelo, de estrutura dentro da clínica, porque nesse momento era Instituto Letícia Fontes, ainda estava tudo O seu nome. vinculado ao meu nome, e depois de um ano já faturando bem, já tendo um bom fluxo de vendas, eu decidi transformar isso numa marca que pudesse ser escalável, que não tivesse atrelado somente a mim, que pudessem ter outros profissionais ali dentro, trabalhando esse conceito da abordagem integrativa, da medicina integrativa. E com isso, a gente acabou desenvolvendo um modelo também de negócio que faz que entrega muito mais resultado para o paciente, porque a gente acompanha ele por ciclos, por períodos. Eu deixei de Isso é bem acreditar legal. naquele formato que o paciente ia para minha consulta, e isso já aconteceu muitas vezes. O paciente ia para a consulta, eu passava para ele uma lista do que fazer, de dieta, de tratamento, de suplementação, e falava, volta daqui a 3 meses. O paciente não voltava. E eu pensava, ele não gostou de mim, não gostou da consulta, o tratamento não deu certo. Só Não que deu foi resultado. acontecendo que muito tempo depois, eu encontrava o paciente, ele falava, nossa, foi tão bom para mim o tratamento naquela época. E por que você não voltou? Ah, porque eu me perdi, porque aconteceu tanta coisa. E assim, eu entendi que o comportamento do ser humano, Precisa liderar, se ele tá não, próximo. exato, se ele não tiver algo que faça ele se comprometer, se envolver, se engajar, ele se perde. É. E eu entregava pouco Pronto, para a ele gente não por precisa ir isso. longe, né, Lê? É que médico tem um elo que foi romper uma barreira do que tange o tradicional, o convencional. Mas você pega a dieta de um nutricionista, por que às vezes as pessoas sabem, às vezes, muitas vezes, tem mais acesso, já pesquisou mais do que o próprio profissional sabe, ele para orientar dietas e tal. Mas ele precisa porque tem que ter alguém que cobra, alguém que policia, alguém que Exato. As pessoas mede, que sabem pesa. fazer. Hoje o paciente, Sabe? quando chega, Médico não, acho que médico, eu sou nutricionista de formação, nunca atuei na área clínica, mas sou muito curiosa, sou estudiosa, mas na área médica eu ainda acho que tem um olhar
diferente ainda, sabe? Não é Sim. melhor ou pior, não. Sim, Falo é no só cunho técnico, tem um olhar exato. farmacológico, tem várias questões, né? Exato. E eu penso assim, é uma responsabilidade minha, enquanto médica e profissional, me comprometer com a melhora e o resultado do paciente. Se eu sei que o ser humano tem essa tendência de ser imediatista, de querer as coisas para agora, de desistir muito fácil, rápido. Então, se eu envolvo o paciente num plano de cuidado, de tratamento, de frequência, de regularidade, eu consigo acompanhar essa jornada dele, ver a transformação Tá. e mostrar para ele essa transformação, que é algo muito interessante Não, total. também. Agora, antes da gente entrar, eu queria que você contasse um pouquinho também sobre o reflexo, né, positivo que você tem através da medicina integrativa e com tudo que você usa. Eu queria muito que você trouxesse essa visão, porque assim, muito da área médica, né, de uma forma bem específica, que é o seu negócio, eu tenho uma clareza que pouquíssimos têm a proporção de volume e faturamento, Sim. né? Mas, por sua vez, a gente pode ganhar na qualidade de margem, a gente pode aumentar aí, pensando que pode aumentar ticket, né? Pensando na Sim. jornada do paciente e tal. Você tem, eu sei que você ensina hoje outros médicos através da mentoria, mas assim, o que para você, Letícia, dentro da sua experiência, dentro do seu modelo de negócio, o que foi crucial, assim, para você ganhar melhor? Falo, ganhar a, o que te sobra ali no fim ser melhor. Uhum. Você tem algo que fez uma mudança? Porque a gente fala volume, mas é muito relativo. Porque, né, eu não vejo muitos médicos fazerem volume. Ale, assim, eu acho que assim, uma única coisa é difícil Tá. atribuir, sabe? Eu colocaria algumas coisas aqui. Quais seriam Mas assim, elas? se fosse para eu escolher, eu vou falar elas, mas se fosse para eu escolher uma, eu diria que é você envolver o paciente que está na sua frente a ponto de ajudar ele a tomar a decisão na hora. Se o paciente não faz a adesão do tratamento que você propõe do plano na hora, a chance dele fazer depois diminui muito. E aí, claro, se você tem uma conversão de vendas alta, isso com certeza vai aumentar o seu faturamento. Mas por que que eu digo que não é uma coisa só? Porque o faturamento depende de como você gasta, de como você faz a sua gestão aliás, a margem, né? O A faturamento é uma margem. coisa, exato. É, O que você me perguntou é da margem. Bom, a gente deixar isso porque claro teve uma aqui. vez, teve um médico que falou assim, achei super legal, porque é raro ouvir isso. Eu venho em É, indústria de marca própria, mas a gente vive isso. exato, Ah, melhorei o processo de compras. exato. Porque eu vendia muito a parte digital, mas Exatamente. melhorei o processo de. Eu falei, ah, Exatamente, legal. a gente fez isso e assim, né, recapitulando, eu falei faturamento, mas o que você me perguntou foi exatamente margem, como eu aumento, porque eu vejo muito isso, às vezes as pessoas batem no peito e falam, eu faturo X, mas aí vai olhar, a pessoa tem um custo elevadíssimo, Altíssimo. fixo, variável, não tem gestão de custos, não negocia bem, então sim, a gente compra bem, negocia bem com o fornecedor, isso foi ao longo do tempo, porque a gente olhou para o custo, o que que eu preciso cortar, diminuir, Tem a negociar melhor, visibilidade do custo, então né? isso já aumenta a margem. E outra coisa que a gente sempre faz de tempos em tempos é ajuste de ticket médio, que é um grande pulo do gato. Por exemplo, se você vende 100 tratamentos no mês a R$ 5.000, quanto que você fatura? Sim, 500.000. Se você vende a 5.500, quanto que você fatura? Às vezes 500 a mais já vai aumentar o seu total. ticket de forma E dilui o absurda, custo né? fixo, dilui Exatamente, daquilo que você tem. Incrível. exatamente. Agora, você tem uma visão que pensando em 16, 6 anos, depois entra hoje na sua clínica, você corresponde tendo, é só nutrologia. O que A exatamente? sua, a clínica da Quantum Não, Life, não, não. Quanto à nossa abordagem hoje é a medicina integrativa. Apesar da minha formação ser em nutrologia, a gente não recebe pacientes buscando a consulta com a nutrologia ou o acompanhamento olha, do nutrólogo. Hoje não mais. No começo foi. Quando teve essa virada de chave que eu falei para você, que ainda chamava Instituto Letícia Fontes, as pessoas vinham buscando consulta com o nutrólogo. Naquela época, sim. Hoje não mais. Como a gente construiu a marca o conhecimento, né, a gente focou muito em conscientizar as pessoas e levar o conhecimento do que é a medicina integrativa, que por incrível que pareça, ainda pouca gente sabe e é, entende, né, então a gente focou muito nisso, na questão da educação, da conscientização, então as pessoas hoje elas vêm buscando isso.
essa abordagem integrativa, tratamentos mais naturais, menos uso de remédios, que não significa não utilizar, Sim. mas cuidar da saúde até com foco na prevenção, de melhorar a qualidade de vida, performance. Então, hoje a gente já recebe pessoas que vêm buscando isso, não Incrível. principalmente a nutrologia. Agora você falou que, agora não tem mais recepcionista. Uhum. Por que não tem mais Porque, recepcionista? gente, tem alguém lá na recepção, tá? A recepção não é vazia e nem com robô. Mas eu digo a função da pessoa que fica na recepção hoje é vendedor. A gente tem um Legal. pós-venda, na verdade, porque ela também faz vendas para novos clientes, mas principalmente vende para quem já é cliente. Então, cuida dos clientes, recepciona, fica Mas na o foco é recepção, mas o vender. perfil dessa pessoa é um perfil de vendedor. Que legal. Então, quando você falou, eu falei, gente, tá, mas quem é que agenda? Porque eu vou lá quinta, mas eu falei com você, né? Aham, Quem será que agenda? Será um aplicativo? Será que tem alguma coisa mesmo assim? Tem que remarcar. exato. Legal, então é uma questão sobre uma mentalidade, ter alguém que corresponda no olhar de vendas. E nada mais que justo, né? Porque eu direto eu vejo médicos, eu até brinco assim, como é que você ensina inglês para cachorro? Eu sei que parece muito duro, e eu sou de uma liderança humana que você nem imagina, mas mais ou menos isso, a gente contrata alguém que tem competências, perfil, e tá cobrando da pessoa que ela tem um olhar para resultado, porque a venda, que ela não perca um negócio. Então você tem que contratar alguém que esteja pronto para receber o que vai ser cobrado, né? Exato. Então é legal porque você pode cobrar vendas porque tem perfil de É vendas, né? perfil, exato, não Muito tem legal. como, né. Eu lembro, assim, quando a primeira clínica que eu tive, né, eu contratei uma recepcionista. Eu lembro que um dia eu cheguei, isso eu vivenciei nesse primeiro ano que eu falei que eu estava engatinhando aí no empreendedorismo. Eu cheguei, ela estava jogando paciência no computador da clínica. Nossa. E eu falei assim: "Gente, será que ela tá atendendo bem as pessoas?". Eu acho que muitas vezes a gente, né, que tá ali na operação, não para validar o nosso próprio negócio. E aí eu questionei: "Será que ela tá atendendo bem os meus pacientes?". Eu fiz um cliente oculto com ela. E eu perguntei: "O que que é uma consulta com o nutrólogo? O que que é o nutrólogo?". Ela: "É a mesma coisa que nutricionista". Meu Deus. E aí eu fiz uma outra coisa, eu fui fazer uma pesquisa com os nutrólogos que ficavam na mesma região, e fui ligar para ver como as recepcionistas deles atendiam. Teve um que eu quase agendei a consulta com ele. E era uma consulta na época mais cara que a minha. Na época a minha consulta era 600 e a dele era 800. Quase que eu agendei uma consulta, que ela me Meu atendeu Deus. tão bem. Ela fez todo um processo de vendas comigo. Ficou 15 minutos no telefone comigo. Todo um processo de vendas. Então eu falei assim: "Gente, não é para eu ter uma recepcionista. Não é isso que a gente precisa. Não é isso que eu Não é isso que preciso". meu paciente Mas ela precisa. ainda ficou comigo um bom tempo. Ela ainda ficou, depois que eu troquei, mas eu ainda não tinha fluxo de venda, senão não teria quebrado É quando eu óbvio. mudei, né. Então foi toda uma construção e, assim, às vezes, mesmo a gente querendo empreender, mesmo a gente já tendo uma clínica, às vezes a gente resiste de aceitar o que a gente É. precisa aprender e fazer de diferente. Mas qual que foram os 3 principais ensinamentos, assim, dessa virada de onde você quase quebra, aí vocês assumem o controle, assumem as funções como um foco Uhum. principal e porque eu sei que são várias coisas, mas os 3 principais, olha, isso aqui mudou, isso aqui mudou, isso aqui foi essencial, são os fundamentos. Sem vendas nada existe, Vendas. e vendas Já viu que resolve vendas tudo. aqui É exatamente a mesma coisa. Outro aprendizado, você pode ser um excelente profissional, ser o melhor do seu segmento, ter feito os melhores cursos, se não tiver um cliente na sua frente para você atender, de nada serve, nada adianta. nada adianta. E um outro aprendizado que eu tive também nesse momento é que o nosso ego não serve de nada, e aquilo que a gente dá valor e importância muitas vezes, que é o espaço físico, a beleza, a decoração, o seu nome, aquilo que você quer mostrar para as pessoas, ou seja, a foto, a cara da É, riqueza, isso não paga boleto. não paga. Não paga boleto. Tipo, às vezes até te coloca em Muito situações pelo contrário, é. né. Exatamente, te quebra Muito muitas bem, vezes. eu adorei esse do ego, muito bom. Inclusive porque é uma era que a gente precisa É, muito conscientizar e refletir, porque ainda mais na área de médicos, né, porque tem a hum, questão do status, tem aquela relação de que o que é de fato,
todo mundo vê e será que é verdade, né? Eu acho que perde de colocar no centro o cliente, o paciente, Sim. que é o que ele Que é o que precisa, né? É importa, o que né? importa. Assim, eu posso falar isso porque eu sou médica, e médico tem muito ego. E eu acho que talvez, porque muitas vezes a gente se vê realmente com a mão a vida do paciente nas nossas mãos, a gente sabe do potencial que a gente tem. Um cirurgião, uma pessoa que salva vidas, realmente. E isso às vezes vai crescendo dentro da gente, o tanto que a gente estuda. Mas de nada serve isso se você não tem um paciente na sua frente, se você não vai transformar a vida de Que alguém, legal. se você não vai impactar. Então, a gente às vezes precisa também reconhecer a nossa humildade, o nosso papel enquanto humano e ser humano. Isso hoje é uma coisa que ao longo da minha jornada eu vejo e eu acho que é o que talvez mais me motiva, até além da transformação que eu vejo, da mudança e melhora que eu vejo nos meus pacientes, é a questão da humanização. Que quanto paciente sofre na mão de um médico, de outro médico, que não se importa, que não quer ouvir, que o paciente já passou em tantos e ele já se conhece, ele chega lá e quer falar o que ele acha do que ele É, está passando, e o médico não quer ouvir, porque o que importa é o que ele sabe, concordo, né? total. Então, eu acho que a gente precisa ser humano, não pode perder isso. Incrível. E quando e por que entra, até vou colocar isso aqui, como e por que entra a medicina integrativa na sua vida? Ela Porque é uma entrou, escolha, é uma é uma escolha, né? escolha. Ela entrou e não foi inicialmente uma escolha. Eu fui buscar cursos para atender em consultório como nutrólogo, depois que eu fiz a nutrologia, estava trabalhando em hospital como nutrólogo, eu queria atender em consultório. E aí, buscando cursos, eu descobri um curso de reposição hormonal do Dr. Lai Ribeiro. É, E aí, até então, eu não tinha consultório, né? Eu queria, é aquela coisa, profissional de saúde, ele é assim, ele quer fazer alguma coisa, daí ele começa a buscar um monte de curso, mas nem tem consultório ainda, né? Quero atender no consultório, não tenho consultório, é deixa eu justo. fazer curso. E vai. É verdade, E eu vou vai explicar a e vai característica. fazendo um monte de curso técnico e tem consultório? Não tem. E passa 5 anos, eu tenho uma amiga de faculdade, que eu já encontrei com ela em 3 congressos de ortomolecular, Ela, e ela até hoje não tem um consultório dela, até hoje, meu não tem. Deus. Mas enfim, voltando. E aí eu fiz esse curso e obviamente, né, eu me apaixonei, o Laís se tornou um mestre para mim. É, ele é mesmo. E aí ele falava assim: "Na segunda-feira esse curso vai mudar o seu consultório, na segunda-feira o seu consultório vai ser outro". Eu: "Vai, porque eu não tenho consultório e eu vou ter na quarta-feira Vai que quando eu na fundar o meu, vai quarta-feira daquela semana eu já tinha um horário numa ser clínica à jura. tarde". Juro, eu fiz a mesma eu falei: "Eu sou assim, eu vou e faço, eu vou e faço". Então eu aluguei um consultório numa clínica lá na Que Moca, foi aquela sala. essa sala que eu falei, na Rua dos Juventus, que eu morava na Moca na época, e beleza, comecei. E só que eu, obviamente, me apaixonei, e aí eu conheci a medicina integrativa através do Laí e quis entrar na Então, pós-graduação dele. através de um curso de hormônio, porque o doutor Léo Ribeiro, nossa, ele é precursor, né? Ele vem Sim, ele é precursor de de tudo tudo, isso, né? né. E aí você se apaixona pela filosofia, pela Exato. conduta, e aí então que você. E aí eu decidi entrar na pós-graduação dele, só que já tinha uma turma em andamento, ele não me deixou entrar, e eu comprei todos os DVDs dele, estudei tudo. E você chegou a fazer a pós dele? Eu fiz 6 meses depois, porque essa turma É, o meu marido fez ela. meio que estava andando. Eu sei, Ele é eu apaixonado. conversei com o Vitor, ele me falou. Ele fez agora Não, eu só recentemente. dava, ele só falava do doutor Léo Ribeiro na minha casa. Eu não Eu aguentava mais. terminei acho que em Porque o doutor falou, 2014. porque o doutor É. falou, porque aí você tem que fazer, porque eu falo, meu Hum. Deus do céu, agora virou. Isso foi entre 2013 e 2014, eu concluí minha pós por ali, tanto que em 2014 eu fui para um congresso de medicina anti-aging, que aqui no Brasil a gente não fala anti-aging, mas É. fora do Brasil tem esse conceito que não é uma medicina contra o envelhecimento e anti-envelhecimento, muito pelo contrário, que estuda o processo de envelhecimento e como a gente pode Totalmente diferente. que é a questão da longevidade saudável, como a gente pode envelhecer com saúde. Então eu fui para Las Vegas em 2014 e participei desse evento. Então isso tudo aí foi vindo e me movendo, e eu fui Demais. fazendo cada vez mais Mas cursos nessa você informação se nessa via área. numa relação, porque eu falo assim hoje, né? Você tem o seu papel como empreendedora, como médica, como mentora, então você tem vários chapéus hoje, né? Nesse ciclo que você tá. E eu vejo como que, se ao longo vieram as sementes foram sendo plantadas, você foi cultivando até para que você implementasse o seu negócio, né? Sim. Teve o momento da crise, que é onde você quase quebra, tem que se desenvolver como empresário. Aí tem o momento que você se conecta com a medicina integrativa e tudo mais. Mas assim, a relação, né, médico-paciente,
A medicina integrativa, você conseguia visualizar resultado? Assim, Sim. era factível para Sim, você? era factível. Ale, assim, eu gosto sempre de falar isso, em todos os momentos, da minha vida que eu aprendo algo técnico, ou seja, da área da saúde, antes de levar para o paciente, eu testo em mim e na minha família. Então, a minha mãe é diabética, ela não deixou de ser, ela continua sendo diabética, e logo que eu comecei a estudar, fazer a pós-graduação do LAI, o sonho da minha mãe era não usar mais insulina. Esse era o sonho dela. Ela usava insulina, ela comia e usava insulina, comia e usava insulina. E o sonho dela era não usar insulina. Eu falei, bom, tem um caminho, tá disposta? A minha mãe perdeu 25 quilos. Ela começou a usar as minhas roupas na época. E ela parou de usar, ela não usa insulina também. Ela continua diabética, mas não usa insulina mais. Você dá um passo também, hein, Lê? Exato. Não, A gente já reverteu exatamente. casos. Então, assim, eu fui testando tudo na minha família. Eu lembro que fazendo ozônio, minha mãe tinha dor no pé, eu colocava ela na mesa da cozinha, aquela mesa grandona, que era uma mesa que eu tinha na varanda essas mesas grandes de madeira, ela deitava lá em cima, e aí eu fazia ozônio nela. Então, eu fiz tudo antes de testar nos meus pacientes. Hoje, e onde mais você faz ozônio? Aonde mais? Como assim, no corpo, você está dizendo? Qual a maior busca? A busca. Os pacientes buscam muito ozônio retal. Muito. Muito. Mais que a autohemoterapia até. Muito. Por quê? Olha, primeiro porque quem não tem preconceito gosta demais dos resultados. E mesmo o paciente que às vezes tem um pouquinho de preconceito e que acha estranho na hora que você fala, eu sempre falo, vamos fazer um combinado? Você faz uma vez. Se você não se sentir bem e confortável de fazer de novo, a gente não faz mais no seu tratamento. E posso contar no dedo quem não fez mais. Fora os que pedem, eu posso fazer ozônio retal toda a aplicação do meu tratamento? Então, Que demais. E assim, é uma aplicação que não dói. Eu não sabia. É uma aplicação que não dói, que ajuda bastante no funcionamento do intestino, que para a saúde, eu diria que é o elo de várias questões emocionais, questões digestivas, questões autoimunes, de inflamação. Então, é o que a gente mais faz. Mas os pacientes também gostam muito do auricular, que a gente tem melhoras em diversos sentidos, assim, de dor de cabeça, de rinite, de sinusite, de concentração de foco. A audição, pacientes na pandemia que perderam a audição melhoraram bastante com esse tipo de aplicação do ozônio. Então depende, assim, eu acho que cada paciente tem o seu queridinho, né? E também tem a da Mas o retal acaba sendo mais queridinho. Olha só. Que interessante. E aí você, porque daí tudo você foi descobrindo, aperfeiçoando e trazendo para a prática clínica. Exatamente. E olha que legal, né? Porque a sua curiosidade e confiança no percurso, hoje com certeza você tem uma entrega. Então eu não faço nada no paciente que antes eu não vi resultado em mim ou na minha família e que eu não tenho segurança de fazer. Eu faço rápido, mas primeiro eu testo em pessoas que eu sei que vão me falar, me senti bem, eu me senti assim, eu senti aquilo, foi bom, não foi bom. E eu falo, beleza, é algo que dá resultado, então eu vou fazer nas pessoas. Que demais. Agora, os injetáveis é uma coisa à parte, né? Agora tá muito forte, vejo cada vez mais, mas os injetáveis entra quando na sua prática? Desde que eu entrei na pós-graduação do LAI, desde sempre. Já faz mais de, foi o quê? 2014, 2015? Desde 2015, quase 10 anos já que eu trabalho. O resultado é outro. Era um volume menor, né? Porque no início, foi uma vez que o Stefano também me questionou, ele falou assim, Letícia, você fala para todos os pacientes os tratamentos que você faz? Eu falei, não. Eu falei, como que os pacientes sabem o que você faz de tratamento? É quando eles perguntam. Ele não pode ser assim. Você tem que apresentar para as pessoas. E aí, né, a gente desenvolveu um formato de apresentar, de explicar, de fazer planos. Aí depois eu fui construindo isso. E aí, hoje eu apresento para as pessoas as opções que ela tem. Hoje, a Quantum, ela é referência em tratamentos de injetáveis, que a gente chama de terapia nutricional injetável. E muitas pessoas já vêm buscando por isso, por saber que a gente é referência. Mas quando o paciente chega e ele nem sabe, porque às vezes acontece também, eu vi que vocês tratam pessoas que têm o meu problema e eu quero saber como pode me ajudar. E aí eu preciso explicar as opções que a gente tem de tratamento. E eu falo do que é a suplementação oral, do que é a suplementação injetável, dos benefícios da suplementação injetável, que uma não exclui a outra. Não. Que são coisas completamente diferentes. É sobre eficiência. Mas que vai agilizar a resposta dela. Exato. É mais eficiente.
é mais rápido, ela ganha tempo. Então, que é algo que, se associar, ela vai ter uma resposta muito melhor. Muito melhor, Exatamente. incrível. Agora, o que que até porque eu queria já começar a entrar na parte de educação, porque a gente está construindo um ciclo, né? Tem a sua conexão com a medicina, que não era nada, não tem um porquê família, não tem nada, Não foi tem algo um que porquê, é um aconteceu. porquê meu mesmo. Aí depois tem você 6 anos como médica, depois você nasce o chapéu empreendedora, através de uma grande dor. Aí você entra na medicina integrativa, estrutura clínica, e aí, quando você entra na área de educação empresarial, né, para ensinar tecnicamente também a vender, a gestão para médicos, Lê, Uhum. qual é esse momento e por quê? E por quê, Que é uma né? escolha, né, você Exato. vir Ale, assim, eu nunca me vi, anos atrás da minha vida, e quando eu sonhava em ser médica e empreender, eu nunca me vi na educação. Mas chegou um momento que eu vi que a educação é a única forma de você transformar as pessoas, seja a pessoa paciente, seja o colega médico da área da saúde. E foi, ver o tanto que eu sofri hã, e demorei a aprender e quebrei cabeça também, mas consegui chegar lá, né, a gente fez aí de 2019 para frente mais de 15 milhões de faturamento. que show. Então, isso me fez enxergar o quanto muitos médicos e profissionais de saúde têm dificuldade por nunca ter vivenciado isso, por nunca ter aprendido isso em nenhum momento da vida, não é nem só da faculdade. E Eu eu não tenho sei que nem as pessoas referência, né, exato, não e eu tem sei que nem as pessoas querem. Elas querem crescer em todos os sentidos, de faturar mais, de ter uma vida melhor, de entregar mais resultado para os pacientes, de ser reconhecido por isso, pelo seu valor. E eu falei: "Eu posso ajudar essas pessoas". E se eu já tenho que, de certa forma, eu sinto que a gente, enquanto médico, a gente também é educador do com paciente. certeza, o tempo É todo. uma virada de chave para mim gravar conteúdo, esse eu posso dizer que na jornada de empreendedorismo, uma das coisas mais difíceis era gravar conteúdo. Gravar vídeo para mim há 7 anos atrás era um desafio absurdo. É. E a minha chave virou na hora que eu comecei a explicar 50 vezes a mesma coisa para vários pacientes na consulta. Eu falei: "Quer saber? Cansei, eu vou colocar um celular aqui, pensar que esse celular é um paciente, eu vou Você vai explicar, explicar. igual eu explico na consulta", e aí eu consegui fluir, fluiu. Então eu vi que na verdade eu já ensinava. E eu falei: "Eu posso ensinar colegas médicos a atingirem os mesmos resultados que eu E qual é o consegui". perfil do médico, assim, que te busca? Ele tem clínica, ele tá iniciando, ele tá em Os transição, 2 tem uma perfis, característica? assim, os 2 perfis, mas eu diria que a maior parte são os que já têm uma clínica. A pessoa que tem uma clínica, mas ainda atende convênio, ou ela atende convênio na clínica dela, ou ela trabalha em hospital, atende no consultório do hospital, opera no hospital, mas ela quer desacelerar disso, ela quer um trabalho que, não exija tanto e tenha um retorno melhor, porque não exigir não é uma possibilidade, gente, empreender. Se você fala assim: "Ah, eu vou ser meu próprio chefe", imagina, ninguém é seu próprio chefe, seu chefe é o cliente. É, Se ele decidir gastar o dinheiro dele em outro lugar, não é ele nem vai em outra gastar. clínica, não é nem em outra clínica, em outro lugar ele vai gastar. Então, a gente tem muito trabalho empreendendo, mas o retorno, a satisfação, ela é muito grande também. É desafiador, mas a recompensa é muito boa. Então, os nossos mentorados hoje, principalmente, são os profissionais que já estão no consultório, mas que não sabem o que fazer, como fazer para aumentar faturamento. Eu falo que a pergunta de milhões é como captar mais clientes, essa é a pergunta de milhões. E não tem uma única resposta, tem várias coisas que a gente pode fazer, É, tem um vários conjunto. processos a serem seguidos, exato. Mas que é extremamente possível, se você adquire o conhecimento certo, segue aquela técnica, o passo a passo e executa, né, não adianta só aprender e não implementar e não agir. Quem É, faz isso tem e ainda resultado, você trouxe uma outra oportunidade que eu acho incrível, pouquíssimos médicos já me trouxeram essa visão. Eu acho que super vale compartilhar, inclusive, que é vocês têm a frente do licenciado, né? Uhum, E eu acho incrível. Conta um pouquinho, assim, porque você tem sua clínica, também entrou com essa veia da educação, sim. e aí ele pode entrar como mentorado para aprender com você, acelerar, ter esse E passo a acessar passo, o nosso e método, ainda né. acessar o método que traz Exatamente. o olhar né, do Hum. conjunto da clínica, não é isso? Exato. A questão da licença, né, assim, aqui no nosso país a gente tem muito conhecimento de franquia, de modelo de franquia.
Mas a franquia, pensando no que a gente queria levar, né, para as pessoas, ela acaba sendo um pouco mais engessada. Você tem que atrelar a marca da sua clínica, a marca da franquia, toda a questão de arquitetura. Então, são vários detalhes que engessam muito. Às vezes, o investimento inicial, ele é alto. E tem o profissional que, às vezes, ele já tem a marca da clínica dele, ele quer manter o nome dele, ele não quer perder isso, mas ele quer acessar uma metodologia de resultado. Tanto em termos de tratamentos, de protocolos, de serviços para o paciente, eu vejo que os profissionais, isso é outra coisa que cada vez mais que eu mentoro, eu vejo. As Aí, pessoas não conseguem montar produtos, juntar os pontinhos. é. Aí eu sei de injetáveis, eu sei de... Ela é solta, é fragmentada. Exatamente. Não, eu até falo, não é porque eu tô na sua frente, Eu não. sei de botox, eu sei... Ter mas- método é essencial pro Exato. processo. Não é que, eu não. Alexandre, eu educo, ganho dinheiro e não tem método. Tá tudo bem, mas você vai ter que orientar, você vai ter que conduzir para que a pessoa possa entender um caminho mais rápido, porque você já validou aquilo. Exato. Então, assim, para o ensino, para acelerar o negócio, ainda mais você que tem esse Exato. modelo, método é essencial. Eu trabalho desde os 23 anos com método, eu amo, acho que facilita, agiliza. Exatamente. E eu acho que é muito Incrível. diferente de conhecimento técnico. A gente, médico, profissional da área de saúde, está acostumado a buscar conhecimento É. técnico. E a gente acha que é isso que vai fazer a gente faturar mais ou ter mais paciente. Mas chega uma hora que não é mais disso que vai fazer a diferença para você, que vai ser a sua virada de chave. É acessar outro tipo de conhecimento, outra metodologia. E você tem algum case, assim, que você fala, poxa, a pessoa chegou assim e ela saiu ou está assim, que pode ser que ainda Com esteja? certeza. Por exemplo, posso dar o exemplo, o case da clínica de Brasília, que chama Clínica Hábitos. Quando eles chegaram, eles fizeram primeiro a nossa programa, né, imersão, mentoria, e aí depois acessaram a nossa metodologia da licença, e quando eles chegaram, eles estavam faturando menos de 20.000, mas eles estavam não só faturando baixo, quanto endividado a ponto de quebrar. Meu Deus. Tanto que o investimento que eles fizeram Nem na podia. mentoria, o pai dele emprestou, do sócio, emprestou, parcelou e tudo mais. E aí eles já aumentaram, acho que no primeiro mês, para basicamente 50.000 de faturamento e já faturam Mais dobrou. acima de 160.000, há mais de 1 ano e meio já. Que legal, é tão bom, né? Fantástico, né? É muito bom. É. Só que também pegaram para fazer, né? São Exatamente, engajados. exatamente. E às vezes a gente vê essa diferença, né? É, Aí todos os mentorados fazem assim, não, Não. é perfil. Tem aqueles É. que vão bem devagar e tem aqueles que são pega a missão que e faz. pega e faz. Exato, É. e o resultado vem bem mais Vem rápido. muito mais rápido, muito mais incrível, rápido. incrível. E Lê, você sabe muito bem que eu trabalho sempre muito, assim, o posicionamento pro próximo nível, né? Você tá buscando ser cada vez para mentorar com mais, acho que acessar lugares, pessoas, oportunidades e também não só conhecimento, mas também levar, acho que nível de expansão, porque a área médica sempre necessita, né? Para não ficar só tão limitado. E eu gosto muito do olhar do próximo nível da liderança. E se você fosse trazer uma mensagem para todo mundo que está nos escutando agora, assim, liderar a sua vida para você é? Liderar a minha vida para mim é reconhecer aquilo que eu não sou boa ou que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer. Reconhecer, Legal. aceitar. E a partir disso falar, ou decidir, tomar decisão. Eu acho que é principalmente decidir, não só falar, Legal. né? Reconhecer e tomada de decisões. Reconhecer e tomar decisão. Porque tudo é questão de decisão, Ale. Na hora que você decide, as coisas mudam completamente. Total. E eu acho que o reconhecer até é fácil fazer aquilo que a gente domina, o que a gente está na Exato. zona de conforto. Difícil é fazer aquilo que no mundo do empreendedorismo pede, né? Exatamente. E se eu fosse deixar um recado para um médico agora, assim, que, poxa, assim como você, não precisa estar quebrando, não precisa estar naquela situação, Exato. mas pode ser que ele queira acessar coisas novas, pode ser que ele queira, poxa, estar num ambiente seguro, que ele queira, né, poder contar, né? Qual recado você deixaria para esse médico? O recado que eu deixaria é para você ousar e tomar a decisão de acessar conhecimento, pessoas e momentos que você não está vivenciando ainda. Então, sempre para a gente subir o próximo degrau, eu acho que a gente sempre se inspira em pessoas. A gente que quer estar num degrau ou em alguns degraus acima, a gente se inspira em muitas pessoas. Essas pessoas sempre estão acessando
o próximo nível, algo mais. Então, você fazer mais do mesmo e continuar fazendo aquilo que você já faz, não vai te levar para esse próximo patamar. Você precisa tomar decisões, ser ousado e tomar essas decisões e Vai acessar te algo limitar diferente. total. Exato. Agora, deixa eu só, aproveitando que curiosidade, o pessoal adora curiosidade, né? Eu nessa quinta-feira, mas eu sei que esse episódio vai sair depois, já vou ter tomado, já vou ter ido, talvez você já tenha visto aí nas minhas redes sociais. Estou indo pra sua clínica, Pra Quântico, quanto? lá na quinta-feira, né? Na quinta. Depois de manhã. E eu sei que eu tenho várias demandas, eu tenho essa condição da hipo, eu tenho hipotireoide, eu tenho Hashimoto, mas tá tudo Hashimoto, sim. super. Ela tá Controlável, né? inativa faz já um bom tempo. Uhum. Mas eu queria, assim, por exemplo, só para que as pessoas materializar, eu tive muita queda de cabelo, né? Uhum. Se eu fosse fazer algo, né, pode ser tanto na área de ozônio, mas olhando mais a parte de injetáveis, né, você tem, assim, protocolo para, poxa, aqui vai te ajudar, vai acelerar a parte do cabelo para queda, para brilho, para crescimento, tem assim Sim, também? tem. Para a parte fim estética também? Tem sim. Tem? E assim, às vezes a gente pensa que não é algo tão importante, né, queda de cabelo, mas é uma queixa muito grande que a gente tem. E não só por questões, às vezes, de hipotireoidismo, mas às vezes de alterações intestinais, pacientes que têm desbiose, que têm bariátrica, ou seja, que tem qualquer diminuição da absorção no trato gastrointestinal. Pós-Covid aumentou muito a queda de cabelo e tem vários porquês. Eu vejo muita deficiência de ferro, inclusive pós-Covid, na população, como Eu nunca mesmo tô vi. precisando de. Em homens, é muito difícil o homem ter, geralmente o homem tem o excesso de ferro. A gente está encontrando falta de ferro até em homens, que antes não acontecia, Por que será? por conta do Covid. Comportamento. Uma digamos assim, das atuações desse vírus é na parte circulatória. Tanto que tivemos Inflama a trambose, né? parte, exatamente, circulatória. Então, de uma forma simples, né, para todo mundo entender, para não entrar em termos muito técnico aqui. Mas, então, isso também acaba influenciando na questão da formação sanguínea, da reserva de ferro, que é fundamental para formar as nossas células de sangue, que transportam oxigênio. Então, pensando em termos de queda de cabelo, a gente precisa entender algumas questões específicas, né? Digamos assim, o tratamento ele sempre vai ser personalizado, mas tem aquele ponto de onde a gente parte. Então, eu vou precisar repor alguns nutrientes que são fundamentais. As vitaminas do complexo B, elas são fundamentais para queda de cabelo. Selênio é fundamental para queda de cabelo, para tireoide. Silício, zinco, magnésio, a vitamina C também é extremamente importante. Ferro, em alguns casos, o ferro a gente sempre tem que entender se está deficiente ou não, e só repor se estiver. A vitamina D, que a grande maioria da população tem muita deficiência de vitamina D. A minha sempre é boa. Ela é fundamental também. Então, eu já poderia dar Muito alguns bom. Eu pontos até nesse trago porque sentido. muitas vezes a gente acha que é só para um fim, tem para tanto, você pode exercer por tantas demandas, né? Tantas demandas, Eu acho incrível, até quero muito que você deixe também as suas, porque nós somos aqui do interior de São Paulo, mas você deve receber pessoas, pode em qualquer lugar, né, Lê? Sim. Às vezes tem pacientes que vão para São Paulo, mas a gente também faz a consulta online, então. E aí, só uma dúvida para quem te acessa, né? São os médicos, ele te acessa através do seu perfil pessoal, ou ele não vai ser na clínica, né? A clínica é paciente, o seu pessoal vai ser como mentora, como. Das duas formas, pode tanto pelo meu próprio Instagram, o contato que tem lá, e o contato da clínica, a gente também tem a opção de falar, sou profissional da área da saúde, quero informações desse segmento, né? Legal. Então, porque às vezes, como isso da Quantum hoje também é muito grande e a gente gera muito conteúdo de saúde, às vezes vem muito médico por lá, então a gente acabou colocando também nesse fluxo, mesmo sendo o contato da clínica, tem a opção da pessoa falar, eu sou da área da saúde e quero informações sobre cursos, mentorias e tudo mais, então tem lá também. Muito bom. Então, bom, já chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para a Lê deixar todas as redes sociais da Quantum, da doutora Letícia, que agora eu chamo ela de Letícia, mas agora olhando ela como doutora, para você que faz sentido como paciente, como você que é médico, você que conhece o médico, depois eu vou pedir para vocês compartilharem com o máximo possível de pessoas, que todo mundo conhece 2, 3 médicos, né? Com certeza. Eu conheço uns 4, então todo mundo tem como acessar. Deixa aí, Lê, para todo mundo. @doutora DRA Letícia Fontes e @Quantum Life Oficial.
Muito bom. E aí o time vai deixar aqui, então, para você, já passa a seguir, acompanhar. Mesmo você que é da área da saúde também, eu acho que ela traz temas tão relevantes à atuação. Quero agradecer a entrega, um pouquinho, descobri várias coisas também do seu início da jornada, que ela quase quebrou, também não sabia, descobri agora. Viu só? Pois Acho é. que por isso que tem para ensinar, porque a gente, o que a jornada Que a gente traz. vive num momento desse e é transformador, Eu né? também já geri crises muito difíceis e, poxa, só gerir prosperidade e abundância é maravilhoso, mas a crise te ensina muito, né? Muito. Muito, muito, muito. Bom, e para você que está aqui conosco até agora, compartilhe com o máximo de pessoas. Deixe seus comentários. Como eu disse, quero sempre trazer pessoas, histórias, negócios, que seja uma boa oportunidade para você, não só na inspiração, mas de provocação. Acho que no mínimo, se você não é médico, não é médica, você já deu para entender que precisa ter um olhar para a medicina integrativa, porque de fato ela te integra como um todo e te ajuda para impulsionar a sua saúde, a sua performance, a sua entrega em resultado. Eu amo, eu vivo e respiro isso. E para você que é médica, é médico, não deixe de seguir a doutora Letícia, de também compartilhar com outros médicos. Eu sempre espero trazer essa diversidade, a pluralidade, porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, ainda mais na área da saúde, onde esses profissionais são muito capacitados, são muito exigidos, né, através do estudo, eles não têm oportunidade, né? E é só na prática, como ela muito bem colocou, que é uma história incrível. Quero agradecer vocês a presença até agora e dizer que todas as terças-feiras temos episódio novo no podcast L Casoni e não deixe de comentar, hein, gente? Então, um beijo e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada.